nossa palestra, hoje sou eu que vou estar falando. Nós vamos falar um pouco sobre obsessão em crianças, dentro da visão do espírito imortal, onde todos nós somos crianças em espírito, é verdade, mesmo que temporariamente estamos em corpos adultos, mas espiritualmente somos também crianças. Mas um foco vai ser dado bastante ali, a visão espírita sobre a obsessão em crianças. Certamente que nossa apresentação será bastante curta devido ao nosso tempo, né? E as referências que nós trazemos que possam servir de estímulo para nós buscarmos mais estudos, principalmente se estamos na função de pai e mãe, como podemos auxiliar nós e auxiliar os nossos irmãos em humanidade, partindo do ponto de vista entender que os filhos não são nossos filhos, os filhos são filhos de Deus, criaturas divinas, que Deus nos concede para que nós possamos auxiliá-los no caminho evolutivo. Com isso em mente, começamos com o pensamento de Raul Teixeira no livro Ações Corajosas para Viver em Paz. Quando Deus nos ligou na terra pelos laços consanguíneos, chamados familiares, sabia ele da importância dessa amarração, a fim de que pudéssemos corrigir relacionamentos desajustados de tempos remotos ou aproximados. Nós partimos falando que somos espíritos imortais, que estamos todos dentro da linha da evolução, que já vivemos várias experiências da nossa interioridade, dentro de várias funções de pai, de mãe, de filho, de avó, de tia e tudo mais. Mas as ligações, quando chegamos com essa proposta aqui na Terra, que nem sempre o Espírito vem com essa proposta, porque nós, como espíritos imortais, também temos que adquirir experiências variadas, mas quando vem essas amarras, como diz Raul, quer dizer que são as nossas relações da anterioridade, que Deus nos favorece uma nova oportunidade para refazer caminhos e desta vez diferente. É por isso que deveremos ver em nosso grupo familiar um corpo formado de almas carentes. Almas carentes. Somos todos nós, que somos espíritos infantis ainda. E é importante que partimos desse princípio para entender as eventuais dificuldades ou desafios normais no nosso evolutivo, para que nós mesmos, como pais, como mães, como filhos, possamos perceber essa realidade da continuidade de um processo onde cada qual herda a si mesmo e traz a sua herança e é presente no grupo familiar. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Nós, como espíritos, como falamos, em evolução, na função transitória, é vital que nós mesmos vamos desenvolvendo ou cultuando estes valores para que nós, então, quando estamos com esses irmãos em humanidade, possamos já ter desenvolvido em nós esse fator de companheirismo, isto é, de libertar das nossas consciências, das experiências anteriores, que eu sou pai, eu sou mãe, eu sei o que é certo para você. Esses registros precisam ser atualizados. Nós somos parceiros de evolução e às vezes nossos filhos, que são nossos irmãos espirituais, podem saber mais do que nós mesmos. Então desenvolver essa humildade, aprender a nos equilibrar emocionalmente para termos diálogos francos. A solidariedade entre os irmãos, independente das funções, a indulgência e a energia moral. Somente teremos energia moral como pai ou mãe se nós vamos nos moralizando. E essa é a proposta que é ofertada a todos nós. Ninguém de nós pode passar para os nossos filhos o que nós não ofertamos a nós. E é claro que às vezes a energia moral é esse posicionamento de energia que é necessário para educar essas consciências que Deus nos apresenta para que facilitamos a sua obra. Essa questão da energia sempre vem esse sim, sim, o não, não, que Jesus tanto nos ensina, ou seja, desenvolver a assertividade, que certamente tem momentos muito cruciais, necessários do posicionamento. Quando nós estudamos mais o Espiritismo, aprendemos que tem muitos espíritos lá no plano espiritual imploram aos pais, pelo amor de Deus, seja disciplinado comigo, porque senão eu não estarei vencendo minha própria experiência. Então lá foram feitos acordos, isso é vital que nós vamos aprendendo para poder facilitar isso. Obviamente que isso não é agressividade, né? Qual o papel da disciplina doméstica na educação?
Nós sabemos como espírito imortal, isso está no livro Desafios da Educação, de Raul Teixeira, a disciplina passa a ser uma postura de amadurecimento, de responsabilidade diante das mais variadas situações da vida para todos nós, como espíritos imortais. Não tem como evoluir indisciplinados. Os planetas superiores, os mundos superiores, a ordem é a lei, como ensina Emmanuel, mas não mais ordem que vem a lei de fora, é a ordem que a disciplina que cada consciência desenvolve-se através do seu processo evolutivo, naturalmente desenvolvendo. Então não há necessidade de vir de fora. Nós, como pais, vamos buscar essas referências. E ele prossegue: a função da disciplina doméstica, portanto, é a de despertar nas crianças e nos jovens esse sentido de autodisciplina, de autocontrole, para que sejam verdadeiramente livres. Então é claro que nós não vamos deixar as crianças, os jovens, enquanto que estão na nossa responsabilidade, fazerem as escolhas pelos seus destinos. Para isso que nós estamos aqui, para auxiliá-los a decidir, que muitas vezes a criança, o espírito vem com tendências que necessitam ser conduzidas. Então isso é o que nós vamos estar ajudando para que eles mesmos vão desenvolvendo isso na fase infantil, na fase adolescente, para que depois, como adultos, já estejam mais autodisciplinados, né? Já passa a ser um valor natural. Que importância tem para o espírito encarnado o período da infância? Livro dos Espíritos, né? Muito importante, aliás, é no Raul ainda que fala, né? Dentro, ele faz referência nessa questão do Livro dos Espíritos. A importância muito grande, como somos seres, não somos o corpo. Quando a criança nasce dentro da visão do espírito imortal, é apenas um corpinho novo que nós mesmos ou nossos filhos estão adotando para uma nova reencarnação. Mas somos espíritos velhos dentro do existir. Então isso é vital que nós vamos aprender. E a criança, enquanto da formação do corpo biológico, ela está mais vulnerável, mais suscetível do recebimento de novas informações, de novos referenciais que os pais sabiamente vão estar podendo facilitar e ajudar na educação deles. Qual o papel do diálogo e da repreensão na educação da criança? No livro Desafios da Educação. O diálogo vai acostumando a criança, diálogo com pais e filhos, muito importante e tão carente nos dias atuais, porque os pais estão tão ausentes, tão preocupados com ter, e nós estamos muito ausentes no desenvolvimento dessa fase tão primordial. Então Raul ensina, o diálogo vai acostumando a criança a apresentar ideias, suas opiniões e concepções diante de ideias, opiniões e concepções de outras pessoas, começando com seus pais e familiares. Criança, quando está nesse environment, nesse meio, que ela pode falar sem gritar, onde é colocado e estimulado, ela vai desenvolvendo essa habilidade para que depois, como adolescente ou como adulto, também não seja aquela criança tímida, insegura, que não pode falar, não pode se expressar, mas vai gerando segurança, confiança, vai aprendendo o limite até onde que ela pode, porque os pais amorosamente nesse diálogo vão mostrando isso para a criança e ela vai aprendendo. O diálogo torna-se notável instrumento democrático para o posicionamento da criança perante os adultos, profundamente educativo, impedindo a formação de personalidades caprichosas que só estão satisfeitas quando podem ditar a última palavra. Então é bastante profundo as palavras de Raul, onde nós pais, lembramos que o que falamos, às vezes tem espíritos ou nós mesmos, rogamos no plano espiritual para que nossos pais sejam firmes conosco, para que nós vamos vencendo esses modelos egocêntricos que eventualmente nós ou nossos filhos estão trazendo. E tudo isso é necessário ser visto dentro de um olhar de amorosidade. Estamos formando os caracteres do homem de bem, como nos ensina o próprio Livro dos Espíritos. O que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? O que será que devemos fazer? Ainda ali nessa questão do Consolador que Emmanuel apresenta, né? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todo o sacrifício pela paz da família. Quando nós, espíritos, estagiamos no feminino, na função da maternidade, todos nós vamos passar, muitas vezes. Então, muitas vezes nós temos
esse valor interno ou essa proposta de sermos o pilar central de sustentação dos valores espirituais. Não que seja uma regra, mas muitas vezes é assim. E também na função da maternidade bem exercida, conforme os preceitos superiores da vida, é onde o espírito vai desenvolvendo bastante a renúncia. Porque haja renúncia quando temos filhos, né? Então não é mais como é quando somos solteiros. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-se as atitudes e consertando-lhes as posições mentais. Interessante que Emmanuel ensina abismo da liberdade. Quando fazemos uso do livre-arbítrio irresponsavelmente, vamos nos conduzindo pelos abismos das experiências infelizes que necessitamos retornar. Então ali é libertar a consciência dessas fantasias e controlar as atitudes no sentido assim mentais. Os pais observaram os modelos, os paradigmas que os filhos estão tendo a nível do seu pensar. Quando observamos, quando temos tempo de conviver com as crianças, nós vamos percebendo isso e vamos facilitando essa reestruturação, essa autoeducação na vida deles, né? O que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente de seus deveres, conduzindo os filhos para o bem? É uma outra questão que Emmanuel continua ainda apontando. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessário no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade de tendências e a diversidade dos temperamentos. Muita atenção nós vamos estar dando para perceber, e hoje em dia dá para perceber bem quando as crianças são bem novas, não é mais na nossa faixa etária, que a gente estava meio inconsciente até mais tarde, mas hoje os espíritos estão retornando mais lúcidos e os pais já podem perceber desde pequenininhos as tendências, os temperamentos, mesmo que a criança não fala verbalmente, existe a comunicação não verbal. Eles já manifestam as emoções, quando gostam, quando não gostam, e se manifesta do seu jeito, que dá para perceber. Então é vital observar para auxiliá-los na proposta. Como proceder com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Há espíritos que por imaturidade não conseguem absorver seus ensinamentos. Essa questão também está no livro Desafios da Educação, de Raul. Essa é uma questão bastante delicada e complexa, uma vez que estamos sabendo do fenômeno atual, isto é, do fenômeno atual, do que nós percebemos daquele espírito, sem que penetremos as razões desses interesses, mas que muitas vezes está no próprio lar. Então, quando nós estamos na função de pai e mãe, temos que observar-nos honestamente onde nós nos encontramos perante nossa própria religiosidade, perante nossa própria espiritualidade. Estes valores são importantes, nós estamos cultuando, estamos prezando isso no cultivo. Se nós estamos, a probabilidade é muito grande que vamos introduzir as crianças dentro desses referenciais. Mas quando nós, espíritos imortais, possamos estar talvez desleixados ou colocamos isso em segundo plano, então a criança não tem como se encaminhar por si só, ela necessita desse direcionamento. Quando não seja o caso, podemos estar diante de espíritos refratários aos ensinamentos espíritas, portadores de bagagens encarnatórias muito enraizadas em outras crenças. Então ali vai exigir a paciência dos pais. Claro que todos nós somos espíritos que já passamos por várias culturas, por várias religiões, e vai estar se manifestando no psiquismo. Paciência nossa para treinar, para condicionar aquelas consciências perante as leis naturais da vida, que são as leis de Deus. Sombrio é o panorama da atualidade terrena. Basta que a gente olhe o noticiário, né? Como está correntemente isso que a Sueli coloca no livro, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Então isso tudo retrata o que nós estamos presenciando na Terra, é tudo uma extensão deste quadro sombrio da consciência de muitos espíritos que estagiam aqui na Terra, sejam encarnados ou desencarnados. Porque os valores que se manifestam na sociedade é a extensão das consciências que formem aquela sociedade. Entretanto, continua Sueli, numa visão mais profunda, o Espiritismo esclarece as causas dos desencontros e dos sofrimentos que assolam os seres humanos, ao mesmo tempo em que desvenda o contínuo intercâmbio mental entre os dois mundos. Então ali no sentido do espiritual, nós não estamos sozinhos como encarnados, mas também os habitantes dos dois mundos interagindo.
E Raul, no livro Justiça e Amor, para nós entendermos como então se herda esse passado que está no presente, dentro desse modelo da imortalidade da alma, ele ensina um sistema perfeito de autoimpressão à base de sutilíssimas energias, deixa registrado na viva tela perispiritual se o indivíduo deixou de agir consoante as leis do Criador por imaturidade do senso moral, por falta de mais profunda percepção da consciência, ou por negligência, má vontade, ou mesmo por maldade. Tudo está no nosso perispírito. Estejamos como pais ou como filhos. Então é importante a autoconsciência para irmos percebendo isso. Lembrando, quanto mais ampliamos a nossa percepção consciencial, mais vamos conseguir perceber também naquele ser que está temporariamente como filho. A visão do Espiritismo em relação à criança obsediada é holística, pois que não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem, quando contraiu o débito, ensina que infantil é somente o corpo. Quando falamos ou nos predispomos a falar sobre a obsessão na criança, temos que ver como iniciamos a nossa fala. A criança é somente um corpo fisiológico, mas a psicologia do espírito é daquele ser que já estagiou por muitas eras. E claro que nós, dentro da nossa ignorância, dentro do uso do livre-arbítrio indevido, nos equivocamos bastante. Esses equívocos ou esses limites oriundos daquelas eras estão no nosso psiquismo e muitas vezes aqueles seres, irmãos espirituais, estão ligados diretos conosco ou com a criança. Não desconhecermos a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas. Lembrando que a experiência de expiação, ela visa a reeducação do espírito, nunca punição, nunca condenação, tudo objetiva a elevação da consciência perante si mesma e perante Deus, apenas gradações diferentes de experiências que o espírito necessita passar. Nós podemos nos perguntar, a ação dessas entidades inferiores, que nós chamamos de obsessores, mas sabemos que são nossos espíritos, irmãos em humanidade, e muitas vezes nós mesmos podemos ser os próprios obsessores, Diferentes maneiras, desde as perturbações do sono, isso é muito comum em crianças, às vezes pais, dentro da visão materialista, se conflitam bastante e não conseguem perceber o que está acontecendo, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos. Isso muito fácil, às vezes, quando estudamos o Espiritismo, fazemos as análises clínicas e se tudo está ok, normalmente tem um componente espiritual que está ligado à anterioridade da consciência que foi favorecido no novo corpo físico. E é claro, se nós voltamos que essas realidades numa criança, o espírito não teve tempo de fazer mal, porque ele recém está aqui, está num corpo novo. Então são várias questões que nós lembramos, o que nós mesmos como filhos ou aqueles que estão conosco, por onde que nós podemos ter estagiado na anterioridade, que trazemos esses formatos de desequilíbrio, de desestruturação, e através do campo vibracional nós estamos constantemente nos conectando e comunicando com seres dos dois planos da vida, ali que existe a obsessão espiritual em crianças. O espírito não retrocede, é importante entender isso, independente do que nosso filho passa, jamais nós retrocedemos. E a nível espiritual é uma realidade, às vezes passamos por limites no corpo físico e pode até apresentar para os nossos filhos, mas essa degenerência biológica jamais fala que dá para retroceder como consciência em evolução. Meramente são experiências transitórias necessárias dentro deste modelo holístico de recuperação, de reestruturação consciencial. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões. Nós vivemos hoje, planeta de provas e expiações em regeneração que está acontecendo, com todos os eventos, as comunicações dos benfeitores espirituais, requer de todos nós muita lucidez, muita consciência, para que nós mesmos conseguimos nos sustentar nos referenciais superiores, que são momentos muito desafiadores. O intercâmbio dos seres dos dois mundos está muito próximo e é necessário que nós testemunhamos os nossos valores ético-morais dentro das experiências que nos chegam e auxiliamos também os nossos filhos. Quem é pai hoje nessa realidade, depois na fase da adolescência, são muitas tentações externas que necessitamos ajudar os filhos a desenvolver referenciais mais seguros para saber discernir
quando chega nessa fase, né? Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, se vinculam, como nós já vimos, né? E claro que sempre quando falamos de obsessões, nós estamos falando de imperfeições morais que o espírito, estando como filho, ou nós como pais estamos trazendo, que nós podemos escolher modificar aqui. Dentro da escola espírita, os estudos nos ajudam bastante, a terapia do passe nos favorece também, não que a terapia do passe resolve nossas questões ético-morais, mas é um complemento que vai ajudar a nós encarnados e nossos irmãos em humanidade que estão conosco. Então aqui, de novo, nós aprendemos referências de experiências por onde nós estajamos fora da lei de Deus, que possa estar trazendo essa desestruturação no psiquismo do espírito, nosso filho, nossa filha, ou de nós, para que nós possamos compreender e auxiliar. Nada acontece por acaso. Se nós estamos na função de pai e mãe, que temos filhos agitados, com insônia, nessas questões todas, procuramos ajuda, procuramos orientação, procuramos trabalhar no sentido de restaurar a harmonia. Aí vai exigir bastante presença emocional dos pais, esforços. Quem já está ali já sabe como às vezes é necessário, as orações todas as noites, o evangelho no lar todas as noites. Quando a criança está dormindo, o espírito ainda está lúcido, a mãe ou o pai pode estar conversando com a criança, sempre dentro de um referencial do caminho do bem. Tudo isso o espírito está registrando para trazer maior harmonia para o ser, entendendo que o espírito em si sempre evolui por si, porque a proposta de evolução ela é intransferível, mas quando estamos no materno, no paterno, nós temos essa função de auxílio no desenvolvimento daquele ser, que com certeza, normalmente nós já convivemos anteriormente com eles, né? As obsessões acontecem em larga escala, ocorrendo de casos de crianças obsediadas, e é muito mais frequente do que imaginamos. Adultos e crianças, todos somos espíritos, como falamos antes. Às vezes tem casos de obsessões de crianças que não é só um espírito. De novo, dentro da escola espírita nós aprendemos isso. Às vezes são grupos de espíritos obsessores que estão ligados na história daquele ser, irmão nosso em humanidade, da anterioridade, devido a essa dificuldade que a criança pode estar trazendo. Então, o espiritismo apresenta terapias, a própria evangelização, quando as casas espíritas oferecem, o evangelho no lar, o hábito da oração vai favorecendo a interação mais harmônica. E também tem uma das questões que os obsessores muitas vezes usam, que é afetar a própria família, conforme nós vemos no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. Uma das técnicas dos espíritos obsessores é a de atormentar toda a família, embora o alvo seja a criança, usando-a para alcançar seus fins, tornando-a ao choro tornando-a nervosa, inquieta, amedrontada, irritada, levando ao choro constante ou instigando-se para que faça toda espécie de estripulias, sabendo que isso desequilibra igualmente a família. O ambiente conturbado segue assim os seus propósitos. Então nós como pais temos que ter essa consciência para também interagir dentro das nossas possibilidades, colaborar na sintonia com os benfeitores espirituais, mesmo que estes irmãos nossos possam estar presentes, por razões que às vezes conhecemos, outras que não conhecemos. A verdade é que cada espírito, membro da família e a própria família tem os seus benfeitores espirituais. Compete a nós, na função de pai e mãe, restabelecer essa conexão com os benfeitores para poder nos ajudar, para ajudar a nossa família harmonizando. Porque quando isso acontece, nunca acontece por acaso, normalmente tem a ver com o próprio membro, às vezes pai e mãe que está interagindo dentro dessa amarração, como o Raul colocou no primeiro slide, ou dessa ligação nossa uns com os outros através das várias existências, objetivando sempre a promoção de todos os espíritos envolvidos. Nunca é para punir, sempre visa para promover a própria consciência. Quais seriam essas relações do passado? Como uma pessoa se vincula a outra e isto passa para outra existência? São todos esses fatores onde nós já estagiamos. Tem o livro Mediunidade e Obsessão, quem gostaria de ler, tem uma parte ali que o Soli fala bastante dessa questão. Normalmente são
nunca são referências que nós amamos, que nós exercitamos a fraternidade, a solidariedade uns com os outros, o respeito. Normalmente são estágios de poder, nós estejamos como políticos, como comerciantes, no setor financeiro, e nós ludibriamos as consciências e machucamos, e nem todo mundo ainda é capaz de perdoar, e quando nós não aprendemos a perdoar, nós odiamos e perseguimos. A proposta é aprender a nos perdoar. E Raul também prossegue dizendo, muito válido nós como pais observar o que nós mesmos podemos estar validando para atrair os irmãos obsessores para os nossos lares. Interessante o vocabulário dele quando ele diz que um dos fatores pode ser os golpes e as baforadas, que são os cigarros, né? O garfo hiperativo, interessante o vocabulário do Raul, né? Ele quer dizer quando alimentamos-nos indevidamente, né? O excesso de sono ao lado dos desatinos das práticas sexuais são grandes facilitadores do processo de obsessão. A questão do ciúme, da vaidade, do apego desenfreado, que são desestruturas internas que nós trazemos e podemos modificar para ajudar a construir a harmonia nos nossos lares. E ainda no livro Desafios da Educação, Raul ainda responde a pergunta: a evangelização infantil deve ser preocupação primária ou secundária nas sociedades espíritas? Ele nos ensina: não podemos, os espíritas, relegar a plano secundário o trabalho do ensino do espiritismo para a infância. Nós todos somos espíritos infantis. A única coisa que difere em corpos infantis, adolescentes ou adultos. Então é vital este plano. Por seu turno, tanto a criança quanto o jovem se encontram sob a responsabilidade dos adultos, seus pais e outros tutores que, se não tiverem consciência da seriedade de sua missão ante os filhos, se não amadurecerem seus conceitos de vida, de valores morais, de vivência ética, o que é que poderão oferecer à família? Então nós mudando os conceitos em termos de o que é viver aqui na Terra, ajudar a nós mesmos a sairmos das ideias materialistas, entendendo qual é o objetivo de nós estarmos na Terra, mudando nossos conceitos, e assim vamos poder favorecer isso na consciência dos filhos também. Qual o papel do estudo do Evangelho no lar na defesa da família quanto à questão da obsessão das crianças? A reunião em casa em torno das propostas de Jesus Cristo e da doutrina espírita deve servir como excelente atrativo para as energias superiores da vida. Criar um hábito amoroso. Não precisa ser meia hora, uma hora, às vezes com criança isso é desafiador, mas que façamos, e quando elas são pequenas, enquanto que elas estão dormindo, a mãe consciente pode ir lá também fazer uma leitura de uma página, seja do Evangelho, seja de um outro livro, conversar com o espírito está atento, está ouvindo, aumentar essa conexão com os benfeitores espirituais para fortalecer a psicosfera da família. Não se deve menosprezar esse exercício psíquico da oração, da reflexão nobre em redor da vida, na busca da melhor sintonia com o grande provedor. Quanto mais vamos incorporando isso desde a idade dentre nas crianças, vai criar um hábito normal, se trazer, se falar sobre Jesus, refletir sobre o Evangelho, quando já estão em condições, permitir que as crianças mesmo façam a oração do jeitinho delas, com as palavras delas, elas se sentem engajadas e vão fazendo, estimulando isso, trazer a proposta das lições do Evangelho para a vida do dia a dia, o que aprendemos, como podemos incorporar isso, nós, aqui, a mamãe, o papai, o filho, a filha, como os irmãozinhos, como estamos convivendo uns com os outros, ajudando a nós e os nossos irmãos em humanidade. Para finalizar, nós trazemos as palavras de Raul Teixeira, que de novo nos ensina: habitue-se a levar a sua família às praias da oração. Essa religiosidade que toda alma conduz em si pode ser mobilizada, pode ser ativada por você por meio de rápidos movimentos em que, juntos, lerão uma pequena página de concitação ao amor, ao bem e à paz. Nesses tempos conturbados na Terra, que nós fomos agraciados por Deus, como seres imortais necessitados das experiências transitórias aqui na Escola Terra, possamos todos nós, nas nossas funções diversas, especialmente se estamos no materno e no paterno, colaborar conscientemente com Deus,
para ajudar essas criaturas que estarão no nosso lugar amanhã, serem seres de bem, cultuando os valores reais, treiná-los no respeito por nós, pelos outros, pela vida, ensinando-os a respeitar as leis de Deus, ensinando esses irmãos em humanidade a eleger a afetividade saudável, engajar, ensinando desde pequenos a responsabilidade quanto ao trabalho no bem, e assim nós vamos favorecendo uma mudança paradigmática aqui na Terra, cientes que mesmo nessas fases que nós estamos passando desafiadoras, existe falanges enormes de servidores do Cristo, ajudando a todos nós aqui na Terra, necessitados, que cada um de nós se eleja para ser um instrumento de conexão com eles, para a implantação do bem em nós e através de nós, em nós como pais, e possamos passar isso aos nossos filhos, e assim nesse movimento de solidariedade, nos treinando como membros da grande família universal, colaboradores de Deus na implantação das suas leis de amor e paz, aqui na Terra e no além, hoje e sempre. Muita paz.